A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Está começando mais um Momento da Fé e hoje um programa especial para vocês aqui, hein? Eita glória! Já está para se cumprir, o céu irá se abrir, os anjos irão descer. E hoje, neste sabadão abençoado para você aqui, tem a presença do pastor Jerry Adriani trazendo uma palavra poderosa aí pro seu coração. É especial demais, meus irmãos. Fica com a gente aí e acompanha a gente aí, tanto aqui na rádio IADEC Web Rádio, como também no nosso canal no YouTube da IADEC Web Rádio também. É isso aí. Eu quero oferecer esse programa de hoje para todos os nossos irmãos aqui da IADEC, tá bom? Que estão sempre nos acompanhando aí. Pastor Julismar tá sempre também nos acompanhando aí na IADEC, a minha esposa também, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês e para vocês também, nossos queridos ouvintes que estão nos acompanhando aí na IADEC Web Rádio. É maravilhoso estar com vocês aqui, viu? Eita, glória a Deus. Então, meus queridos, fique agora aí com o pastor Jerry Adriani trazendo a palavra do Senhor para o teu coração. Senhor, meus irmãos, aqui é o pastor Jerry e vamos iniciar um trabalho aqui de ensinamento sobre o arrebatamento da igreja. Eu quero iniciar fazendo uma breve oração, agradecendo ao Senhor por esse momento que nós podemos ministrar sua palavra. Então vamos fazer uma oração bem breve para nós começarmos então o nosso ensinamento. Senhor nosso Deus, nesta noite, Pai, nós te damos graça por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui para ministrar a Tua palavra através dessa rádio web. Pai querido, onde corações ouvirem essa mensagem, possa haver impacto nos seus corações, que eles possam interpretar, entender bem a Tua palavra, para que entenda que está muito próximo à volta do Teu Filho Jesus. Pai querido, que o Senhor possa fortalecer a cada um de nós para permanecer firmes até aquele grande dia que encontraremos contigo nos ares. Assim nós te pedimos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos iniciar esse estudo da palavra do Senhor, falando apenas primeiro dos sinais do arrebatamento, os princípios de dores. Nós vemos ali em Mateus, no capítulo 24, Jesus falando sobre sinais que antecederiam a volta dele. E uma dos sinais que ele falou primeiro foi a multiplicação do engano e também o surgimento dos falsos cristos. Ele começa o seu sermão profético dizendo: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, enganarão a muitos. Então é o primeiro pedido do Senhor Jesus para a igreja nesse sermão profético, para que tomasse cuidado, porque viriam muitos para enganar a igreja, se apresentando como Cristo. Eu quero destacar também, para que os irmãos entendam a diferença entre falsos Cristo e o próprio anticristo que vai surgir na grande tribulação. O falso Cristo são aqueles que vêm imitando a Cristo, dizendo que Jesus não cumpriu toda a sua missão e que deveria voltar, era uma reencarnação de Jeová, a reencarnação do próprio Cristo, do Messias. Então ele vem para dizer que veio completar a obra do Cristo, que veio o Cristo histórico. Mas verdadeiramente o anticristo não. O anticristo será um cidadão totalmente diferente dos falsos cristos, porque ele vai vir contrariando, ele vai vir contra Cristo, ele vai vir se colocando no lugar de Cristo, se apresentando como o verdadeiro Messias, dizendo ele ser o verdadeiro Messias. Então aí há uma diferença entre os falsos cristos e o anticristo. Também surgirá, seguindo pelo sermão profético de Mateus 24, aumento de conflitos bélicos, guerras, crescimento de tragédias naturais, fomes, peste, doenças,
ouvireis de guerra, Mateus 24, versículos 6 a 7. Ouvireis de guerra, de rumores de guerra, olhai e não vos assustei, porque é mistério que tudo isso aconteça, mas isso ainda não é o fim, porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, haverá fomes, peste, terremoto em vários lugares. Aí Jesus alertando, e nós estamos vendo essas coisas acontecerem em nossos dias. Eu sempre, quando falo de arrebatamento da igreja, eu falo que nós somos uma geração escatológica, nós somos uma geração que está se cumprindo os sinais de Jesus Cristo nos nossos dias. Então nós estamos observando aí o que Jesus falou em Mateus 24, aconteceu agora recente. Estamos ainda findando uma pandemia, né? O Covid-19, ele afetou o mundo todo, né? Nações tiveram que parar, né? Comércios tiveram que fechar, cidades inteiras tiveram que fechar os seus comércios, fechar o movimento de rua, né? Coisas que pareciam difícil acontecer, vinham cidades totalmente desertas, ninguém transitando com medo de um vírus, né? E muitos morreram, né? Foram uma grande mortandade, cumprindo aí profecias bíblicas sobre as doenças que viriam, as fomes, as pestes e as tragédias naturais. Muitos tsunamis acontecendo, muitos terremotos acontecendo, cumprindo a palavra do Senhor. Nós também temos hoje uma guerra na Ucrânia, né? Ucrânia contra a Rússia. Nós temos outras guerras que acontecendo no mundo, né? A própria Síria já tem uma guerra de mais de 10 anos, a nação totalmente devastada por guerras. Nós temos outras guerras se cumprindo agora na terra, cumprindo as palavras do Senhor, aumento de conflitos bélicos, guerras pós-guerras. Inclusive essa guerra na Ucrânia e a Rússia até ameaça de ser uma guerra nuclear. E aí pode acontecer aquilo que os homens temem, haver uma terceira guerra mundial. Outro sinal que Jesus fala em Mateus 24 sobre os sinais do arrebatamento é as grandes perseguições ao cristão. Mateus 24, verso 9 a 10 diz: então vos hão de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Às vezes você diz, mas nós estamos no Brasil, nós estamos aqui na América, né, na América do Sul, na América do Norte. A região da América é um continente bem tranquilo, né, na maioria dos países, inclusive o Brasil, para se ter religião, para se cultuar a Deus, né, das diversas denominações que existem. Mas uma coisa eu quero dizer para os irmãos, verdadeiramente, se você hoje olhar na internet, você vai ver aí algumas páginas, né, alguns lugares que as pessoas falam muito sobre igrejas perseguidas, né? Igrejas que estão vivendo perseguições na Coreia do Norte, na Eritreia, na região norte da África, nas regiões onde tem muito domínio, né, do muçulmano, das igrejas do Islã. Então já há perseguições. Há muitos lugares, a China, por exemplo, é muito difícil se pregar o evangelho, normalmente as igrejas lá são clandestinas. Então nós vemos aí que há perseguição no mundo. Alguns ousam dizer que talvez a perseguição da igreja hoje, nesses países que têm dificuldade de se pregar o evangelho, ela é superior à perseguição do primeiro século, por Roma, quando perseguia a igreja, porque a igreja estava iniciando. Hoje a igreja espalhou para o mundo afora. Então hoje o número de crentes que estão hoje sendo torturados, presos, mortos pelo evangelho é um número muito grande, meus irmãos. Então essas grandes perseguições ao cristão é um dos temas que Jesus falou que vai cumprir. Talvez você diz, não está acontecendo aqui, mas está acontecendo pelo mundo, verdadeiramente, né? Quando você vai nas Portas Abertas, que é uma dessas páginas que fala muito sobre a igreja perseguida, você vai ver, narrar fatos assim, de pessoas que são presas, pessoas que são tiradas da sua casa, refugiados, grande número de refugiados que estão deixando suas casas, seus países, para ir para outros países para ver se consegue sobreviver à perseguição cristã, à perseguição religiosa em seus países. Muitas vezes nesses lugares os próprios parentes, né, os próprios pais, os próprios irmãos entregam às autoridades as pessoas que estão servindo, né, essas igrejas, servindo ao Senhor Jesus. Uma vez eu ouvi uma história interessante, foi na China que eles começaram a induzir as crianças a informarem
quando o pai tinha, né, naquela época era muito comum a Bíblia de capa preta, né, tivesse o livro de capa preta em casa, que eles seriam premiados, mas era tudo uma armação. E como criança é muito inocente, acredita em muitas coisas, a criança passou a acreditar naquilo, e na verdade era uma armação. Quando eles começaram a falar que o pai tinha, que a mãe tinha, eles passavam a ir nas casas dessas crianças para levar os pais presos, porque eles tinham a Bíblia, então eles eram cristãos. E aí começou um sofrimento muito grande para essas crianças que foram enganadas dentro da sua própria escola. Assim é os países que têm perseguição a cristão. E Jesus também disse, né, Mateus 24:11, que surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muito. Sobre os falsos profetas, irmãos, eu quero destacar é que às vezes as pessoas pensam que os falsos profetas virão dessas religiões, né, idólatras, como o catolicismo romano, como as igrejas de Umbanda, de espíritas, mas eu quero alertar os irmãos que esses falsos profetas, na maioria das vezes, surgirão dentro das nossas igrejas, das igrejas evangélicas, né? Eles virão com grande conhecimento, doutores daquele conhecimento que eles possuem, e vão tentar nos persuadir com seus grandes conhecimentos, com a sua forma, né, a sua eloquência de ensinar, para dizer para nós, olha, vocês estão errados, não é bem assim, como Satanás fez lá no Éden com a serpente, né, falando para Eva, não é bem assim que Deus falou, assim também ele vai fazer isso com a gente. Então nós temos, por isso que Jesus já começou o sermão profético dizendo, acautelai-vos que ninguém vos engane. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o inimigo tem trabalhado nesse período para incutir, para colocar pessoas dentro da igreja, para fazer esse tipo de trabalho. Eu sempre brinco na minha igreja que é os infiltrados de Satanás. Às vezes a pessoa pensa que não, mas dentro das igrejas hoje, né, nem todas, mas uma parte das igrejas tem alguns infiltrados, sim, de Satanás. O inimigo já está colocando os seus ali, que tem aparência de crente, tem aparência de piedade, mas não servem ao Senhor. São falsos profetas, são lobos disfarçados de ovelha, como Paulo alertou aos crentes de Éfeso, né? Que quando ele saísse, e viriam muitos lobos disfarçados de ovelha no meio do rebanho, para dispersar o rebanho. Outro sinal que também está em Mateus 24 é a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor. Jesus disse, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós estamos observando, irmãos, verdadeiramente, que o mundo está caminhando por uma situação de caos, né? É uma tragédia só. Nós estamos vendo aí pessoas tirando a vida das outras por mínimas coisas. Uma briga no trânsito, alguém que fecha o outro num sinal, e ali levanta-se para tirar a vida do outro por coisas pequenas, né? É no tráfico, é morte de tantos jovens. Nós temos aí uma estatística terrível de crianças, jovens, entre 15 a 25 anos, que estão morrendo por se envolver no crime, e nós temos visto aí cumprimento da palavra do Senhor, muitos pais enterrando adolescentes por causa de rebeldia, né? Não estão honrando seus pais, preferem entrar no caminho torto, e aí, por causa dessa multiplicação da iniquidade, o amor tem esfriado. Mas a tristeza nossa não é que esse amor era para esfriar no mundo, que não serve ao Senhor, que não conhece a Deus. Mas o que está acontecendo é que nós olhamos para a igreja hoje e percebemos uma igreja também que está deixando esse amor esfriar, como a igreja de Éfeso. Quem leu o Apocalipse sabe que a primeira carta escrita a uma das igrejas do Apocalipse é Éfeso. E ela tinha tudo certinho, era uma igreja perfeita, uma igreja que não tinha nada para que Jesus repreendesse, mas uma coisa ele tinha contra ela tinha deixado o seu primeiro amor. Ele falou, arrepende-te, volta aonde caíste e arrepende-te, senão venho contra ti e toma o teu castiçal. Jesus estava alertando porque o amor está esfriando dentro das igrejas. Nós temos visto hoje essa falta de misericórdia dentro da casa do Senhor. Nós temos que observar isso, porque isso é um dos sinais. Nós temos que clamar ao Senhor para que esse amor que já foi derramado no nosso coração pelo Espírito Santo, ele possa novamente ser renovado, para que nós possamos verdadeiramente viver o amor que o próprio Cristo disse, nisto conhecereis que sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Então nós temos que estar alerta a isso. Mas em Mateus 24, no término desse texto aqui, até o versículo 14, a Jesus ainda disse, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, e esse evangelho do reino será pregado no mundo inteiro em testemunho a todas as nações, então virá o fim.
Então nós temos que entender que é perseverança que vamos alcançar o céu. Nós temos que perseverar em servir ao Senhor, não abandonar essa doutrina, estar presente num estudo como esse. Quando falamos do arrebatamento, a Bíblia fala da bendita esperança. Nós temos que estar preocupados, sim, em falar desse amor, de estudar esta palavra, de pregar este evangelho. Por quê? Porque nós temos que perseverar até o fim para nós alcançarmos o céu. Eu quero falar um pouco também sobre Israel, que é o relógio de Deus. Fala também sobre o arrebatamento. O Israel, a nação de Israel é o nosso relógio, o relógio da igreja. Nós temos que olhar para Israel. Olhando para Israel, nós vamos ver que verdadeiramente está próximo ao arrebatamento, está próximo à volta do Senhor. Lá em Mateus 24, no verso 32, Jesus diz assim: aprendei, pois, da figueira a sua parábola. Quando já o seu ramo se torna tenro e brota folha, sabei que está próximo o verão. Igualmente, quando vide todas as coisas, sabeis que ele está próximo, mesmo às portas. Isso é uma profecia, porque Jesus profetizou, né, sobre a igreja e também sobre Israel. E Israel, nós sabemos, irmãos, que havia uma profecia, desde de Deuteronômio capítulo 28, Deus falou para Israel, se eles andassem conforme a vontade dele, segundo as suas palavras, obedecendo os seus mandamentos, tem uma lista de bênçãos que eles teriam se eles fossem fiéis. Mas também no mesmo capítulo 28 de Deuteronômio, fala que tem uma lista enorme de maldições que viria sobre Israel, se ele permanecesse infiel. E uma coisa que foi clara, que eles não conseguiriam ficar na sua terra. O Senhor os espalharia por todas as nações, e aonde eles forem, a espada do Senhor seriam com eles. Então, você já vê em João capítulo 1, no verso 12 em diante, você vai ver que Jesus, que era o Messias, vindo da tribo de Judá, da linhagem de Israel, ele foi rejeitado pelos judeus. E na rejeição dos judeus, eles os levou, né, através do sinédrio, através daquela turba, né, ali em Jerusalém, eles foram levados à crucificação. Eles foram rejeitados, mas havia uma promessa. E eles mesmos falaram: lança sobre nós, quando estava acontecendo o sacrifício de Jesus, lança sobre nós o sangue dele e sobre os nossos filhos. Eles não imaginavam as palavras que eles estavam falando. Quando chega o século, no primeiro século, no ano 70, há um cerco em Jerusalém. General Tito, a mando de Roma, a mando do César romano da época, foi levado a cercar Jerusalém por 153 dias. E durante esse cerco houve muita morte de judeus, porque lá dentro eles passaram necessidade, lá houve canibalismo, uma situação muito triste. E ali, depois daquele cerco, quando o general entra com as suas tropas, ele pega os que sobreviveram, e há muita crucificação. Havia um bosque em volta de Jerusalém que foi totalmente destruído para crucificar judeus. Por isso que Jesus falou para os seus discípulos, né, para que orai, para que quando houvesse esse cerco não fosse no dia de sábado e não fosse no inverno. E falou: ai das grávidas que amamentaram naquele dia, porque seria um dia terrível. E verdadeiramente os judeus crentes se livrou, porque ouviu a voz do Senhor, né? Mas nesse dia foi dia de muita morte. E os que sobraram foram levados, né, em cativo para outras nações, outros fugiram para outras nações, saíram refugiados pelas nações. E em Lucas 21, 24, diz: caíram ao fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo deste se complete. Então verdadeiramente cumpriu aí no ano 70 essa segunda diáspora, né? Porque houve uma diáspora no cativeiro babilônico, mais uma diáspora judaica. Eles tiveram que se espalhar pelo mundo afora, e foi um sofrimento até o ano de 1948, no dia 14 de maio de 1948. Mas antes de acontecer esse dia tão glorioso que é a criação do Estado de Israel, houve a Segunda Guerra Mundial. E aí, na Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, né, no ano de 1939, começou uma guerra para dominar as nações, escolheu o povo de Israel, o povo judeu, né, para levar a cativeiro.
E segundo a história, morreu aproximadamente 6 milhões de judeus naquele período. 6 milhões de judeus foram mortos ali, naqueles lugares terríveis, daquelas prisões dos nazistas, ali em câmara de gás, né, todas as formas, trucidados, levados, né, nos paredões para ser fuzilados, de todas as formas eles foram mortos ali, naquele período. E isso trouxe uma comoção mundial. Deus permitiu isso, esse holocausto judaico, para haver uma comoção mundial. E aconteceu que, quando acabou a guerra, então a ONU foi criada nesse período para naquele momento, resolver os problemas de guerra, e uma das coisas era resolver a situação do Estado de Israel. E no dia 14 de maio de 1948, então verdadeiramente cumpriu Isaías 66, verso 8. Quem jamais ouviu tal coisa, quem viu coisas semelhantes? Poderia fazer uma terra numa só dia, seria uma nação numa só vez, mas logo que Sião esteve de parto e deu à luz a seus filhos. Então, dia 14 de maio, a ONU se reuniu, e o presidente da ONU na época era um brasileiro, Oswaldo Aranha, e houve então entre os que poderiam votar um empate, e quem teve o voto Minerva para decidir isso foi um brasileiro, Oswaldo Aranha, e decidiu pelo surgimento da criação do Estado de Israel. Então aí, por que eu estou contando essa história para os irmãos? Para dizer que a figueira como nação já surgiu a partir de 14 de maio de 48. E Jesus fala aqui, ó, em Mateus 24, em verdade vos digo, verso 34, que não passará essa geração sem que todas essas coisas se cumpram. Passarão céu e terra, mas as minhas palavras jamais passarão. O que Jesus está falando? Que depois que Israel ressurgisse como nação, não passaria essa geração. E a geração naquele tempo é considerada entre 70 a 80 anos. Se você analisar de 1948, hoje, esse ano, vai completar já 73 anos que Israel ressurgiu como nação. Então é um sinal, um relógio da igreja, percebendo que essa geração já está findando. Então, antes que essa geração se finde, há uma promessa de Jesus, que a igreja vai ser arrebatada. Vai haver o arrebatamento da igreja, porque a igreja olha para Israel e sabe que é isso aí. Lá no Salmo 90, 10, fala que a duração da nossa vida é de 70 anos. De alguns, por robustez, chega a 80 anos. É a medida, mais ou menos, que se pode dizer de uma geração. Então, você pode ter certeza que verdadeiramente estamos próximos do arrebatamento. A bendita esperança está para se cumprir. É momento de nós refletirmos como estamos na presença do Senhor, como servo do Senhor, como estamos caminhando na presença do Senhor. Todos os dias eu falo com os irmãos lá na minha igreja, todos os dias eu tenho que pensar a minha salvação. Alguns esperam um dia de ceia para fazer julgamento, olhar para si e fazer juízo de si. Não. Hoje nós estamos chegando a um tempo que esse juízo tem que ser feito todos os dias. 1 Tessalonicenses capítulo 4 é o nosso texto principal. A partir do verso 13, nós vamos ver aí um tema que Paulo começa a discorrer sobre o arrebatamento. Vou ler aqui para os irmãos e vamos estar falando um pouco sobre esse tema. Olha só o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do verso 13. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, o que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens e encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. É uma promessa, irmãos. Aqui está claro, porque naquele tempo, tanto em Tessalônica como em Corinto, você vai ver também em 1 Coríntios capítulo 15, o mesmo tema, dizendo da mesma coisa. Paulo falando sobre a ressurreição, ele fala sobre o momento do arrebatamento, porque tanto nessa cidade de Tessalônica como na região de Corinto, estava havendo uma falsa ideia, um falso ensino de que não haveria ressurreição,
né, que era falsa a ideia de que que Jesus ressuscitaria, que Jesus ressuscitou, era uma falsa ideia de que quem morreu em Cristo ressuscitaria, e também estava dizendo que os que morreram em Cristo, também que morreram antes do arrebatamento, também não teriam salvação. Então havia um desespero no coração do crente quando um crente morria, em vez de ficarem felizes, porque o cidadão morreu em Cristo, eles se desesperavam, se angustiavam. E Paulo então teve que escrever essa carta para esclarecer os cristãos. E ele disse: não quero que sejais ignorantes acerca dos que dormem. Ele está falando dos mortos. Para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque quem tem que ficar triste e talvez até desesperar é os ímpios, as pessoas que não conhecem a Deus. Porque ele não tem noção de onde aquela pessoa está indo. Ele não tem esperança que nós temos. O crente não. Eu até brinco na igreja, se nós pudéssemos fazer uma festa no dia que um crente salvo parte para a eternidade, faríamos, não fazemos por causa de respeito aos enlutados, a família que está triste, perdeu um ente querido, ninguém quer perder. Então, a gente respeita, mas verdadeiramente é festa para ele, porque ele está deixando esse mundo para ficar nos braços do Pai. Então, para ele, não é motivo de tristeza. Então, por isso que ele falou: não vos entristeçais como os demais, como aqueles que não conhecem o Senhor. Nós que temos essa esperança, nós temos convicção que os nossos crentes que morreram em Cristo Jesus, nós vamos revê-los, nós vamos no grande dia do arrebatamento. E ele fala ainda: porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também nós, em que Jesus dorme, Deus o tornará a trazer com ele. É uma promessa. Ele é a primícia dos que dormem. Vai ser tudo num abrir e fechar de olhos. Vai ser numa questão de frações de segundo. Nós que estivermos vivos, né, não precederemos os que dormem. Jesus vai primeiro ressuscitar, né, vai levantar os que morreram em Cristo e vão levantar num corpo glorioso. E em frações de segundo nós também seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Uma coisa de que não dá tempo de você pensar, é coisa muito rápida. Eu cheguei até a comentar uma certa vez, dando um estudo sobre arrebatamento, que de repente vai ter uma pessoa serva do Senhor, conversando de repente com uma pessoa que não serve a Deus, que não conhece a Jesus, ou que serviu, desviou-se. Ela vai estar conversando. No momento do arrebatamento, vai ser tão rápido o desaparecimento daquele que vai servir o Senhor, que os olhos humanos não vão conseguir, vai ser imperceptível. A pessoa vai falar assim: eu estava conversando com essa pessoa, verdadeiramente eu estava com essa pessoa, porque eu vi a pessoa aqui e agora eu não estou vendo mais, porque ele não vai conseguir perceber. Os olhos humanos não têm condição de perceber a rapidez do rapto da igreja. Tão tremendo que vai ser esse momento. É isso aí, meus queridos. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado aí por você estar nos acompanhando, viu? E Deus possa continuar te abençoando a cada dia. E amanhã nós vamos estar aqui no mesmo horário, tá bom? Com o pastor Jerry Adriane, trazendo novamente esta palavra poderosa para o teu coração. Que Deus te abençoe. Fique na paz. Te prepara, ó Igreja Santa.